medindo as coisas com esta escala diminutiva, deprimente, autocastradora no fim das contas, não é isso? Então, eu digo, olha, 60 e 70 anos é a idade com que os filósofos produzem o que tem de melhor. Né? Todos foram assim. Mesmo em épocas em que a duração média da vida era menor. Então, daí eu pergunto assim, pessoas que têm, até mesmo com relação à vida biológica, têm uma expectativa diminuída e falsa, no fim das contas, e que não percebem que essa expectativa diminuída e falsa é porque eles tomam a si mesmos como réguas e eles são diminuídos e falsos. Então esse sujeito não tem a menor ideia da sua situação na vida. Está completamente alienado, fechado dentro de uma ilusãozinha, e o que quer que ele pense sobre a política será igual. Então, agora você imagina um jovem desse aproximando-se de um cara de uma outra geração, político, que fala grosso, é homem, né? E é um safado, barraposa velha. O político come esse rapaz no café da manhã e palita os dentes com os ossinhos. É óbvio isso aí. Então, você imagina a cabeça de um FHC, a complexidade da cabeça. O FHC é alguma coisa de ciência política que ele entende. É isso. Ele é capaz de pegar uma situação e ver as contradições que tem ali, e é capaz de jogar com as contradições. Pior ainda, até o Lula é capaz de fazer isso. Mas essa molecada que está aí bancando o líder, eles não são capazes de fazer isso de jeito nenhum. Eu fiquei muito impressionado com esse negócio desse Osterman dizer, o Olavo deu opiniões contraditórias sobre o golpe militar. Eu falei, escuta, mas essas duas opiniões contraditórias, na verdade, dei 50. Né? Todas elas são contradições porque são problemas, evidentemente. Eu estou tentando montar o quadro. Eu até agora não tenho nenhuma conclusão sobre o negócio de golpe militar. Né? Se eu tivesse, eu teria escrito um artigo fechando o diagnóstico, mas não consegui fechar ainda. Por quê? Falta informações. Você saber o que se passa dentro do Estado-Maior é muito difícil. Só quem está lá dentro é que sabe. Então as discussões militares, às vezes, ecoam um pouco nas discussões do clube militar. Às vezes. Mas eu já estive nos dois lugares e posso lhe garantir o que se pode falar dentro do clube militar, uma coisa, o que se pode falar dentro do Estado-Maior é outra coisa. Dentro do Estado-Maior se pode falar qualquer coisa. A discussão é 100% livre. Num clube militar não, tem certas coisas que já não deve falar, não pega bem, você já tem um problema de opinião pública. Não é uma discussão científica, é do Estado-Maior, pretensamente científica pelo menos. Nós estamos nas mãos de pessoas que não são capazes de articular um problema, meu Deus do céu. E isso aí é regra geral. Mas eles estão lidando com outras pessoas de outra geração que essa sim sabe articular um problema e sabe o que fazer. Então eu penso, se eu fosse um tucano, o que eu faria diante dessas movimentações populares? Eu chego lá, quero subir no palanque, os caras não me deixam, cospem na minha cara e me mandam embora. E eu digo, pô, eu vou sofrer tudo isso por causa dessa Dilma? Não, de jeito nenhum, nós temos que nos livrar dela e livrar o nosso. Como fazer isso? Não podemos manipular as massas. Mas existem pessoas que foram apontadas pela mídia como líderes da manifestação ex post facto. Você vai dizer, por exemplo, que a massa saiu às ruas convocada pelo Fábio Osterman ou pelo Kim Kataguiri? Não. Elas nem sabem quem as convocou. A palavra de ordem se espalhou na internet, foi uma coisa de louco, muito rapidamente. A pessoa mais popular que havia ali era o Lobão. O Lobão gritava, vem pra rua, todo mundo ia. Então o único sujeito que poderia posar como líder, se quisesse, seria o Lobão. Fui eu que convoquei. Foi a minha voz que chegou neles. Os outros não, os ilustres desconhecidos. Eu também não posso ser apontado como líder, porque eu não gritei vem pra rua, só me limitei a observar e falar, pô, se precisar de alguma coisa, eu dou uma forcinha aí, de longe. E além disso, disputar a liderança dessas coisas seria um absurdo para mim, porque política é uma atividade que você deve iniciar aos 20 ou aos 30 anos, aos 40 no máximo. Não é isso?
Já existiu o caso de pessoas que começaram a carreira política aos 40 anos, mas depois dos 40, ninguém. Absolutamente ninguém. Então, para mim não está na hora. Eu já estou fora disso aí faz tempo. Mas, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: naquelas passeatas havia milhares de pessoas com cartaz Olavo tem razão. Então, bom, se tem alguma pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, fui eu. Não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem com o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. Deu muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este? Não. Pega um cara chamado Kim, o outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli dizia o seguinte: esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Agora, essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, para poder ser comido por pessoas ilustres, como Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aécio Neves, entendeu? Então, é uma coisa tão obviamente impotente, fraca, autodestrutiva, tá certo? E moralmente condenável, que nem precisa continuar analisando, está na cara. Agora, por que isso acontece? Acontece porque as manifestações de março e setembro foram ejaculações precoces. Você, obviamente, não tem líderes preparados. Não tem ninguém. Se aparecer com um líder verdadeiro ali no meio, a mídia não ia falar dele de jeito nenhum. Você veja, você lê, examina os jornais, a mídia dos anos 1915, 16, 17, você não vai ver o nome de Lenin. Nunca aparecia. Apareceu depois do fato consumado. E, no entanto, era ele que estava por trás de tudo. Tanto sabiam. O próprio governo alemão sabia que era ele que estava por trás. Por que o governo alemão não foi contratar Trotsky ou qualquer? Foi contratar o cara certo, porque sabia quem é que estava mandando. Não. Agora, você acha que o governo alemão, alguém era ele idiota de se guiar por informações da mídia? Não, o governo tem seu próprio serviço secreto, ele tem suas próprias informações. E ele sabe quem está mandando. Então, quer dizer, se houvesse um líder verdadeiro ali, ele estaria desaparecido da mídia. Como esses meninos tudo apareceram na mídia, falaram, não, a mídia os fez, ex post facto, para poder ter os instrumentos de manipulação necessários, já que não pode manipular a massa, você não tem acesso à massa. Você acha que se, sei lá, se o Zé Serra convocar uma passeata amanhã, quantas pessoas vai ter? Vai ter menos do que na passeata do MST. E todo mundo que vai lá vai jogar tomate nele. O Aécio Neves, bom, ele quase chegou a ser um herói nacional, mas ele preferiu ser mais um puxa-saco oficial. Tá certo? Então, ele está queimado completamente. Todos esses estão queimados. Então, não temos acesso à massa, mas podemos pegar este líder, chamar para uma conversação, oferecer algumas vantagens, e dar para eles a ilusão de que, com uma certa facilidade, nós tiramos a Dilma daí e daí está tudo resolvido. E foi exatamente isso que aconteceu. Qual é o problema aí? O problema é a falta da elite cultural. Não surgirá uma elite política capaz sem uma elite cultural antes. Isto é impossível. Ainda que a situação se precipite, como de fato se precipitou, por efeito do cansaço popular. O povo cansou disso aí. Então você tem, de fato, uma explosão espontânea. Que se tivesse um líder para aproveitá-la, viraria uma revolução. Como os líderes são esses que tem aí, o que era uma revolução, o que parecia, o que tinha todos os meios para ser uma revolução, virou um conchavo de gabinete com o seu Miguel Reale, seu Bicudo, etc., para salvar o quê? Salvar a tradição histórica dos movimentos de esquerda.
Nós que lutamos pelas diretas já, nós que lutamos. É? Sim, nós lutamos, como diz o Miguel Real, nós lutamos contra os fuzis da ditadura, depois nós lutamos contra o Collor, lutamos pelas diretas já, e agora estamos aqui novamente fazendo a mesma coisa.